Então, nós vamos falar sobre a altura 7, o fundo de clareamento 7 e fundo de clareamento 8. Dá para fazer morena iluminada no fundo de clareamento 6? Dá, fica muito legal, vai ficar uma morena iluminada mais fechadinha, mas dá sim. O 6, ele revela um laranja intenso, eu chamo de laranja, é aquele laranja bem forte. Se ele for um laranja e tiver ainda vermelho neste fundo de clareamento, ele já está no fundo de clareamento numa altura de um 5. Então, aí já não é o 6. O 7 já é um laranja mais suave. Ele pode estar somente no laranja, aquele laranja suave. Também, como é mais comum, estar com mais laranja e um pouquinho de amarelo. O 8 já é um amarelo, que pode ser somente amarelo, mas um amarelo bem forte, que pode também ter um pouquinho de amarelo, e um pouquinho de laranja. Um amarelo, laranja, tá bom? Então, nós vamos criar essas cores, anotem aí, tá? E criem essas cores aí, gente, nas morenas iluminadas que vocês fizerem, tá bom? Vamos falar primeiro da morena iluminada de tom areia, tá? O fundo de clareamento 8, tá? O fundo de clareamento 8, ele vai revelar um fundo, vamos falar assim, um amarelo laranja, um 8, 3, 4, numa tabela tradicional. Se você quiser pegar a sua tabela aí, para saber qual é a cor amarela nas cores reflexos que você tem aí, por exemplo, altura de tom, cor com primeiro reflexo e segundo reflexo. Então, o fundo de clareamento do 8, né, na maioria das vezes, é um 8, que é a altura de tom, o 3 e o 4, que é o amarelo laranja, tá bom? Para criar uma cor, a gente precisa somar a cor que está no cabelo da cliente, a cor que se revelou, e unir a cor que a gente está colocando na coloração, da coloração, para esse fundo de clareamento. É assim que essa cor vai se revelar. Por isso que eu sempre falo que nem sempre a gente tem que neutralizar o fundo de clareamento. Às vezes nós precisamos de intensificar o fundo de clareamento ou de simplesmente suavizar o fundo de clareamento. Então, se você colocar uma cor com fundo de clareamento 8, amarelo, laranja, você colocar um 8 acinzentado, violeta, você tem uma cor de tom areia em morena iluminada. Então, se você coloca o fundo de clareamento é um 8, você pode colocar o 8 ponto, falando de coloração, assim, de tabela universal, tá? Porque 8.12, que é o cinza, e o violeta, o 1 corresponde pelo azul ou cinza, e o 2 corresponde pelo violeta. Na minha tabela de cor, sim, mas na sua, o 1, às vezes, é o 8, né? Na tabela de cor, tá? Assim como o acobreado é uma outra cor, o verde, né? Na minha tabela é o 13, na sua pode ser o 7. Então, procure acompanhar na tabela de vocês para que não fique em confusão aí, depois aconteça algum erro, tá? Então, no tom areia, fundo de clareamento 8. O fundo de clareamento 8 revela um amarelo, muito mais amarelo, e um pouquinho de laranja. Um 8, 3, 4, vamos dizer assim. E para você unir uma cor e conseguir um tom areia, você precisa do 8.12, tá bom? Que é o 8 acinzentado violáceo, ou o 8 acinzentado violeta, tá bom? Eu não tenho essa cor, eu não sei como que eu faço. A minha tabela não trabalha com essa coloração, 8.12. Como que eu vou fazer? Então, você trabalha criando. Você deve ter as cores primárias aí. É essencial ter as cores primárias. Mesmo que a sua empresa não trabalhe, a sua marca não trabalhe com as cores primárias, você precisa de comprar elas, procurar um outro fornecedor que seja, mas comprar e ter essas cores, porque tendo as cores primárias e algumas cores bases, você cria qualquer cor da tabela. Então, vamos criar o 8.12. Para criar, nós temos que pegar a altura de tom, que é o 8, e subtrair por 11, tá bom? Então, 11 menos 8 são 3.
Para um tubo de 60 gramas, você vai precisar de 3 gramas de mixton, que vai ser dividido, né, pelo cinza e pelo violeta. Então, você vai precisar, no total, para um tubo de 60 gramas, de 3 gramas de mixtons. Como o cinza ele vem como primeiro reflexo, você vai precisar de mais coloração, mais pigmento cinza. E o segundo reflexo, que é o violeta, menos pigmento violeta, tá bom? Quando você tem 2 reflexos, uma coloração com 2 reflexos, é bem simples. É só pegar essa quantidade de mix que você vai precisar de utilizar, que no caso são 3 gramas, e dividir por 3. Ou seja, 3 dividido por 3, você vai colocar 2 partes para o primeiro reflexo e uma parte para o segundo reflexo. Então, aqui nós ficamos com 2 gramas de cinza e 1 grama de violeta. Você já criou um tubo de 60 gramas do 8.12, ok? Mas você não vai usar 60 gramas para tonalizar, vai? É claro, se você usa, tudo bem, não tem problema. Eu utilizo mais ou menos 30 gramas para tonalizar, e para fazer as somas das cores, eu faço sempre com 30 gramas. Às vezes eu não preciso de 30 gramas para tonalizar, às vezes um cabelo curto, mas para fazer uma soma exata, da cor exata, a gente faz com 30 gramas. Então, aí você divide no meio. Então, se você precisa de 30 gramas do 8.12, e você já sabe que 11 menos 8 é 3, você precisa de 3 gramas do mixton, você vai colocar 1,5 grama para criar o 8.12, tá bom? Então, vamos agora para o doce de leite, tá? Fundo de clareamento 8 também, tá? Um fundo de clareamento com 8. Você vai precisar do 8,7, tá? Para você colocar nesse fundo de clareamento, mais 8.2. O 8,7 é um loiro muito claro marrom, tá? E o 8.2 é um loiro muito claro violáceo, ou loiro muito claro violeta. Essas cores são até mais comuns nas tabelas de cores, às vezes você não precisa de criar ela. Mas se você quer criar, por exemplo, mais uma vez aqui, como o 8.2, um exemplo aqui, onde o 2 é o violeta, e é uma cor que só tem um reflexo, não tem 2 reflexos, né? Essa cor você vai ter que utilizar. Já sabe que o 11 menos 8 são 3 gramas que você vai precisar, você vai precisar de 3 gramas do violeta para criar uma cor, um tubo de 60 gramas, do loiro muito claro violeta, o loiro muito claro violine ou violaço, depende de como está aí na sua tabela, tá bom? Entre esse fundo de clareamento do 8, você pode colocar na mesma proporção para você criar um doce de leite, tá bom? Mesma proporção de 8.7 mais 8.2, ok? Você já tem um doce de leite.